Boa tarde, gente. Paz do Senhor, tudo bem? Hoje é um dia especial para mim. Tô fazendo o primeiro vídeo do canal que Deus tem me direcionado. Foram muitos dias para chegar até esse dia. Então é um dia muito especial para mim. Muitas das vezes eu relutei achando que não era o tempo, por conta da demanda que é muito grande. Mas quando Deus chama, não existe fase, não existe nada, né? Existe o tempo do Senhor, o que Ele quer, né? Porque Ele tem pressa de fazer nas nossas vidas, né, o querer dEle. Então, igual ali Pedro, né? Que Jesus chegou e aí mandou ele largar tudo para ele ser pescador de homem. Então, simplesmente ele largou e foi, né? Então, é assim, nossa vida com Deus é uma vida de renúncia. Se não tem renúncia, então a gente ainda não tá vivendo um cristianismo pleno, com o centro de tudo sendo Jesus na nossa vida, né? Então, vamos lá. Faz 2 anos que Deus tem me dado uma palavra. Tô aqui debaixo da bênção do meu esposo, né? E faz 2 anos que Deus me falou comigo na carta de Ageu. E eu não entendia o que o Senhor queria, né? Eu não entendia mesmo. Achava que era um outro entendimento que Deus queria passar, até que orando ao Senhor e realmente buscando com meu coração o que Ele queria falar, parando para escutar Ele, né? Não na correria, mas parando para entender e me esvaziando de todo o entendimento que eu achava, Ele me trouxe. E foi algo muito profundo, essa experiência com Deus, de Ageu ser praticamente a história da minha vida durante 2 anos, sem eu saber que era já exatamente a minha vida aqui praticamente escrita. Então eu espero que mesmo que o Senhor fale, né, ao coração de você, porque a palavra dele é viva, é poderosa, é eficaz, né, para produzir os frutos que ele deseja. A Bíblia vai falar em Ageu que no 2º ano do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Aí, no versículo 7 ainda diz: Olá, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. 8. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz.
como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então, o Espírito Santo começou a me chamar a atenção para esse versículo 2, em que o Senhor fala, né? Que o povo diz assim: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Sendo que já era tempo deles olharem para a casa do Senhor. No entanto, eles estavam tratando como algo, deixa para amanhã, ainda não dá para esperar mais um pouco, não é assim, né? E depois, logo em seguida no 4, vai dizer, né, que o Senhor responde: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Então o Espírito Santo começou a me fazer entender que por muito tempo eu vivi assim, correndo atrás de ornamentações, projetos, viver coisas que eu estava sonhando e projetando tantas coisas, enfim, correndo atrás de comprar coisa, de planos de viagem, enfim, tantas coisas que, na verdade, eu estava forrando a casa exterior, a minha própria casa, né? Enquanto a casa do Senhor, que é a casa ali dentro do meu interior, né? Estava deserto. E deserto nos lembra de um lugar árido, um lugar seco, um lugar que não tem recurso, um lugar onde não há vida, né? Então é a casa do nosso interior. O Espírito Santo começou a falar: por quanto tempo você correu atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, viveu os seus sonhos, sem me perguntar se eu estava ou não nesse projeto, sem me consultar, sem viver a minha vontade que eu tinha para você. Enquanto o seu interior vivia uma sequidão. E eu estava indo todo domingo na igreja, orava ao Senhor, ouvia pregações, mas nada voltado a deixar o senhorio, Jesus ser o Senhor da minha vida. E eu digo assim, quando a gente tem uma relação de senhor e servo, que a gente vê, o servo faz tudo que manda o seu senhor, né? O servo não tem vontade própria, o servo vive a vontade do seu senhor, né? Então, às vezes a gente tem um relacionamento com Deus como se Ele tivesse o papel de abençoar, a obrigação de abençoar os nossos planos. A gente planeja, executa, sem consultar Ele, sem viver esse senhorio. E por muitas das vezes as coisas se frustram e dão errado na nossa vida, e não tem nada a ver com o inimigo, tem a ver com você não submeteu isso ao senhorio do Senhor na sua vida. Você deixou a Deus em segundo plano. Enquanto eu estava correndo atrás de tantas coisas, na hora que era para eu confiar, eu estava sempre ansiosa, sempre preocupada. E por mais que as coisas acontecessem, eu nunca tinha aquele contentamento, né? Sempre ficava esperando pelo novo, olhando para o que estava faltando, não pelo que o Senhor já tinha feito na minha vida. E consequentemente, muitas das vezes eu me pegava murmurando, com tanta ingratidão no meu coração, com frustrações acumuladas de algo que eu ainda não tinha vivido, esquecendo de olhar para tudo que o Senhor tinha feito, e sem refletir que se eu tivesse ao menos feito uma oração e reconhecido Ele como o Senhor e consultado Ele no que eu tinha sonhado no meu coração para ver se estava de acordo com a vontade dEle, talvez não tivesse
dado nem 50% das coisas como caminharam, né? Muitas das vezes eu tava vivendo para as minhas próprias emoções, né? E a gente tem que escolher muito bem no nosso coração definir essa prioridade, porque aquilo que está nos controlando é aquilo que de alguma forma a gente está adorando, né? A gente está se submetendo. E eu me submeti à ansiedade, ao descontrole emocional. E ainda não tô 100%, mas Deus tem trabalhado no meu coração nisso. E esses 2 anos Deus vem trabalhando, né? Então, no versículo 5, o Senhor fala: considerai os vossos caminhos. Então vai chegar um momento que, se você não está vivendo essa senhoria do Senhor, você vai precisar parar e refletir os seus caminhos. E parar e refletir se tudo o que você está vivendo até hoje está debaixo do senhorio de Deus, do senhorio do seu Senhor, você consultou a Ele, ou tudo tem dado errado porque você simplesmente deixou Ele de lado e acha que, se você for na igreja de domingo, ouvir uma palavra e voltar para casa, fazer aquilo ali, praticar o que o pastor falou no domingo, na segunda e na terça você esquece, aí vive seus próprios caminhos, e aí no domingo vive de novo. Esse não é o relacionamento que Deus quer de você. Não é isso que Deus quer de você. Deus, Ele quer o lugar principal da sua vida, onde Ele é tudo. E aonde a sua confiança não está mais posta em homens, nem no dinheiro, nem qualquer outra fonte de segurança que não seja Ele. Se existir algum método de segurança que está no seu coração que não seja o Senhor, você está ornamentando a sua casa, a sua própria casa, e a casa do Senhor está deserta na tua vida. E aí a Bíblia vem falar no 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Você planta muito, faz muita coisa, muitas das vezes passa madrugadas planejando, sonhando, traçando planos, e sozinho, sem colocar Deus nesse sonho, nesse projeto, nem perguntou para Ele. E Deus está só assistindo você fazer tudo isso, vivendo os seus próprios sonhos, vivendo os seus próprios caminhos, mas sem Ele envolvido em nada. Daí, o resultado você faz muito, mas não acontece nada. Tudo dá errado. Deus não permite prosperar porque Ele quer que você reflita. Então a Bíblia vai falar no 7: considerai os vossos caminhos. Então, mais uma vez Deus fala: considera, repensa os seus caminhos. Você está vivendo o que eu planejei para você? Você está vivendo a minha vontade ou a sua? E o 8 vai falar: subir ao monte. Subir ao monte me traz a lembrança, na hora que eu li isso, sobre Moisés, quando ele sobe ao monte Sinai, né? E ali ele contempla a glória do Senhor. Subir ao monte, sobe na presença do Senhor. Traga madeira para construir um altar para o Senhor, para queimar essa lenha de novo. Ele espera que você volte às primeiras obras, primeiro amor, onde Ele era o seu tudo. E edificai a casa, edifica essa casa interior. Tira esse deserto do qual você tem vivido, essa sequidão espiritual. Busca as águas do Senhor para elas preencherem a sua vida, preencherem essa sequidão. E aí o Senhor responde
para você. Então dela me agradarei e serei glorificado. Então eu vou me agradar de você, eu vou me agradar do que você tem se esforçado ali para construir comigo. E o meu nome vai ser glorificado. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Então é possível que muitas das coisas que você sonhou, tentou executar, Deus fez com que isso se tornasse em nada. Porque se Deus permite que dê certo, talvez Ele perdesse o seu coração para sempre. E por isso retém o céu sobre vós, o 10 vai dizer, o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Então, por isso que Deus não deixa frutificar, não deixa prosperar, né? E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então, fala, ou seja, sobre tudo que você produz, os resultados, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Repensa, se tudo que você tem feito não tem prosperado, é porque o Senhor está parando você para que você pare para escutar Ele, para que você realmente venha viver o senhorio dele sobre a sua vida. Quando Ele nos chama por uma vida de renúncia. A gente não tem, o servo não tem vontade própria, o servo não tem decisão própria. O servo faz o que o seu Senhor manda, né? Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então, os céus, quando eles nos dão uma direção, os céus, o Senhor espera que a gente responda. Porque senão a gente se torna apenas... como eu posso explicar? Quando a gente come muita comida, a gente acaba aumentando o nosso peso. Então, quando a gente se enche de muita palavra, a gente fica obeso espiritualmente. E a gente não responde. Então, a gente é mais um consumidor, um parasita, algo que só consome e não responde. Então, não há mudança quando não há resposta. Então o povo temeu e obedeceu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Então Ageu e o Senhor respondeu: eu sou convosco. Então, quando a gente responde adequadamente aos céus, ao nosso Senhor, Ele nos responde, Ele nos lembra daí, mais uma vez, que Ele é conosco. Ele nos promete estar conosco. Daí você não vai passar sozinho. Tudo vai ser debaixo de uma direção. O Espírito Santo vai ministrar ao seu coração o que você tem que fazer. Você não vai ficar vendido à opinião de outras pessoas, né? Aquele que conhece a voz do Espírito tem direcionamento. Não é circunstâncias que definem, mas é a voz do Espírito no interior dele. Então, o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor. Quando a gente vai falar sobre suscitar o espírito, é provocar a existência de algo. Você pode ver o significado, eu procurei, e isso muito me chamou a atenção no meu espírito, que Deus
Quando a gente dá a resposta adequada para Ele, ao que Ele quer fazer na nossa vida, a gente dá a medida da entrega que Ele precisa, a gente dá um basta de viver um relacionamento raso com o Senhor e começa a viver algo sobrenatural e profundo com o Senhor, respondendo, estando atento às direções e respondendo rapidamente, Ele começa a suscitar no nosso espírito para a gente fazer a obra na casa do Senhor. Então, muitas das vezes, coisas que a gente tem dificuldade de ver ser coisas pequenininhas, que a gente tem muita dificuldade, o Senhor começa a nos dar condições de fazer, de obedecer. A gente só precisa querer obedecer. E se a gente responder adequadamente ao chamado do céu sobre a nossa vida, para reconhecer Ele como o Senhor e Ele se assentar no trono, porque para Ele não existe segundo lugar, o dele é só o primeiro. Então a glória do Senhor, ela vai ser maior do que antes de você entrar no querer de Deus. Fala agora Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco. Então, existe da nossa parte um esforço que temos que fazer. Não é fácil renunciar à nossa própria vontade quando o Senhor diz não para nós e a gente queria ouvir um sim. Mas a gente tem que se esforçar por entender e aceitar que a vontade dele é a perfeita. A vontade dele é a melhor, a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E a gente pode passar pela circunstância que for, mas se estiver debaixo de uma direção do céu, as coisas são diferentes. E o resultado é diferente. É diferente. Então, o Senhor fala, né? Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, então não tenha medo. Se você está debaixo da minha direção, não tenha medo, pode acontecer o que for, eu sou na sua vida. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. E virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Então, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Então o Senhor move nações, Ele faz tremer, Ele faz se abalar dos alicerces de nações. E Ele enche a casa de glória e traz preciosidades nas nossas mãos, né? Coisas que você nunca pensou viver com o Senhor estão preparadas e te aguardando se você se submeter à vontade do Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então Ele é tudo, Ele é seu recurso, Ele é tudo o que você precisa e o que você muitas das vezes procura e não encontra, o recurso que você busca, a direção que você busca, a restauração da sua família que você busca, Ele é a resposta. Mas você precisa viver debaixo do senhorio dele, deixar Ele ser o Senhor da sua vida verdadeiramente. Ele guiar suas decisões, suas palavras, seus projetos, seus pensamentos. É você viver para Ele. É algo tremendamente glorioso. É inalcançável na nossa mente. Talvez você pense que você não tem condição de viver isso com o Senhor, mas você tem. Porque isso está acessível para todos à medida que o véu foi rasgado. Nós podemos acessar com ousadia a presença, o trono do Senhor e falar diretamente com Ele. Então,
Deus deseja fazer tudo isso para que a glória do seu último estado não tenha nada a ver com que quando você começou com o Senhor. Mas você precisa se submeter ao processo. E se submeter ao processo é preencher esse interior das águas dos mananciais do Senhor. Chega de forrar os seus próprios sonhos, de forrar sua própria casa, de correr atrás do vento, de viver coisas sem perguntar para o Senhor. Não seja um mero frequentador de igreja. Viva o que o Senhor tem para sua vida. Viva, Ele tem coisas que desde quando você estava no ventre da barriga da sua mãe, que Ele já sabia. Que você tem condições porque Ele colocou em você, não porque você é capaz, mas porque Ele te deu. E nesses últimos tempos da igreja sobre a terra, o Senhor busca aqueles que estão com o coração aberto, disposto a ser usado por Ele, porque somos como soldados nas mãos do Senhor. Ele tem o seu exército que Ele pode contar. Será que você está disposto a escutar o chamado do céu e viver um novo do Senhor a começar da sua casa? Deus pode mudar essa situação que você está vivendo. Essa situação dos seus filhos, do seu casamento, enfim, de tudo que você está vivendo. Deus pode fazer tudo diferente à medida que você submete à vontade dEle, não à sua. Pergunta ao Senhor, começa a perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar dessa decisão, eu tenho que falar essa palavra. Começa a perguntar ao Senhor. E você vai ver uma grande mudança. Você vai viver uma glória nada comparada ao que você já conheceu, já viveu. Mas você vai ter que se esforçar, como o Senhor falou aqui, né? Por muitas das vezes aqui. Falou para cada um individualmente, né? A Zorobabel, a Josué e a todo o povo. Esforça-te. Esforça-te, né? O céu é tomado à força. E o que você não consegue, submeta ao Senhor. Ore mais, busque mais, jejue mais. Leia mais a palavra do Senhor e Deus vai falar com você. Não importa que os tempos mudaram, o Senhor não mudou. E que você receba essa palavra no seu coração, que eu oro para que da mesma forma como o Senhor mudou meu coração quando eu entendi essa palavra, de tudo que o Senhor tem permitido viver nesses últimos meses com Ele, já depois de mais de 30 anos caminhando com o Senhor, da mesma forma que o Senhor me tocou, Ele possa te tocar também. E você possa viver algo novo e sobrenatural, tal qual você nunca viveu com o Senhor. Amém? Receba essa palavra. Deus, em nome de Jesus, toca nesse coração deste filho, desta filha, Pai, que parou para escutar essa palavra. Assim como o Senhor mudou, Pai, todo o meu caminho, meu modo de pensar, como o Senhor tem me moldado, molda, Senhor, quem estiver escutando também. Que venha se submeter ao Teu senhorio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, possa viver algo qual nunca viveu, Senhor. Oh, Senhor, que possa entregar uma medida que nunca entregou, Senhor, de profunda entrega, de profunda renúncia. Oh, Labassuriandekaya, Shuriandaramanaya sou. Porque, Senhor, Labassuriandekaya, Shuriandekai. Bem, só o Senhor conhece os planos, Pai, que o Senhor, Pai, tem para nós, Pai. Planos de fazer o bem, não de destruição, Pai. Orabassuriandekantaramanaya, Shuriandekai. Oh Deus, muitas das vezes estamos vivendo, Pai, desertos os quais não foi o que o Senhor planejou para nós, mas o Senhor permitiu a gente viver, Pai, porque para fazer a gente parar e pensar, considerar os nossos caminhos e repensar, Senhor. Será, Pai, que aquilo era o que o Senhor queria para a gente? Porque não consultamos, Pai? Então muitas das vezes padecemos, sofremos, Pai.
Mas que em nome de Jesus haja clareza, haja despertamento nesta tarde, Senhor, sobre quem escutar essa palavra. Senhor, e se escutar, Pai, e executar, Pai, essa direção, Senhor, dada pelo Teu Espírito, Pai. Que haja, Senhor, mudança, transformação, Pai, em nome de Jesus, Pai, a partir de uma escolha diferente, porque é só uma escolha diferente. Senhor, é tudo que o Senhor precisa, Pai. A renúncia da nossa vontade para vivermos a Tua, Pai. Oh, Jesus, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esse momento na Tua presença. É o que eu te agradeço, eu te louvo e engrandeço o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.